Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pré-jogo, mais uma rodada de Premier League, é a sua 11ª já. Chelsea já vai caminhando aí para seu jogo de número 11 na Liga. Início de temporada do futebol inglês, e o Chelsea surpreendendo, estão aí em boas posições, né? Enzo Maresca e companhia. Foi uma semana boa, em que o Chelsea empatou na Liga na última rodada fora de casa, deu uma super goleada no meio de semana pelo torneio europeu. Vamos dar uma resenhada porque o jogo desse final de semana é derby e o Chelsea já não vence esse adversário já faz um bom tempo. É Chelsea contra o Arsenal na Premier League 2024-25, 11ª rodada, jogo que vai acontecer na nossa casa, Stamford Bridge, a Fortaleza, a nossa ponte, neste domingão, dia 10 de novembro, último jogo da rodada, né, do horário, será às 13 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília, 16 horas e 30 no Reino Unido. Vamos resenhar, vamos falar, vamos contar a história de gente que escreveu um grande capítulo na carreira, jogando por Chelsea, jogando por Arsenal. Vamos falar de jogador em comum, dos treinadores, jogos passados, contar algumas histórias do futebol que a gente gosta e do Chelsea Futebol Clube, que é viciante, e também do rival Gunner, do Arsenal. Vamos falar de Henry, vamos falar de Didier Drogba, vamos falar de Sterling, vamos falar de títulos. Chega mais, porque é a nossa resenha pré-jogo de Blues e Gunners na ponte. É o norte contra o oeste de Londres, o oeste contra o norte. O Chelsea, 5 vezes campeão da Premier League, contra o Arsenal, 3 vezes campeão. Só que de uma vez, né, em uma dessas temporadas, invicto. Feito que eu acho que ninguém vai conseguir mais pela alta competitividade do futebol. Nesse início de resenha eu quero pedir aquele apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que é Instagram, Twitter, Facebook e Threads. Ainda o Chelsea Fan BH 1905 é o canal do YouTube com mais de 470 vídeos, várias playlists com pré-jogo, pós-jogo, gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, treinadores blues. Tem ainda Pílulas Blues, história de torcedor, resenhas atemporais. Tem muita coisa registrada lá ao longo de algumas temporadas. Dá para registrar, dá para se viciar e ficar durante muitas horas acompanhando o conteúdo do Chelsea Fan BH no YouTube. E se puder dar aquela moral, já compartilha e espalha o canal aí. E tragam, né, os blues, turma que é viciada e gosta muito do Chelsea, independente da fase, se a fase foi ruim, foi boa, é sempre bom ter um canal, um lugar disponível que fala muito do Chelsea e de uma maneira geral também do futebol inglês e outras curiosidades. Se você não gosta dos textos do Instagram, porque não tem paciência para ler e não acompanha as notícias lá no Threads ou no Twitter, e também em forma de vídeo, não posso ficar aí parado, eu não tenho tempo para ficar, eu não gosto de ficar assistindo muita coisa, eu gosto só de cortes. Então tem uma maneira de você acompanhar o Chelsea Fan BH, que é através do streaming de áudio no Spotify e também Amazon Music, porque aí você pode estar dando sequência aos seus afazeres aí, os seus compromissos, seja trabalhando, caminhando, correndo, lavando o carro e tantas outras coisas, acompanhando Chelsea Fan BH, que tem todas as resenhas lá, pré-jogo, pós-jogo e pílulas, coisas bem relevantes sobre o Chelsea Futebol Clube e o futebol inglês. Então, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, YouTube, Amazon Music e Spotify. Vamos resenhar e vamos falar, porque a semana foi boa.
E para começar, dando algumas notícias sobre o Chelsea nessa semana, 3 jogadores do Orgulho de Londres foram convocados para a seleção inglesa, que vai disputar aí 2 jogos pela Nations League, né? As rodadas 5 e 6. Então, o Cole Palmer, o Levi Colwill e o Noni Madueke. O meio atacante, um zagueiro e um atacante, como na convocação anterior também foram chamados pelo treinador Lee Kesley, que vai cumprir aí o seu último período de treinamento, né, interino, comandando a seleção da Inglaterra até a chegada do novo treinador. Então, nas próximas datas FIFA, Palmer, Colwill e Madueke vão estar juntos da seleção inglesa, o English Team. Rodada 5 e 6 da Nations League. Após esses jogos, o ex-treinador dos Blues, Thomas Tuchel, vai assumir o comando da seleção inglesa nos próximos compromissos. O Tuchel assume o English Team no dia 1º de janeiro do ano de 2025. Teve premiação individual para jogadores Blues, né? Recorrente ao mês de outubro. O Robert Sanchez, nosso goleirão aí, goleirão, cada um que faça o seu julgamento e dê o seu conceito para o goleiro espanhol do Chelsea, e eu particularmente não acredito que ele mereça ser titular dos Blues. É muito inconsistente e é uma preocupação recorrente da nossa defesa. O Robert Sanchez, pela grande defesa que fez no mês passado no jogo empate contra o Nottingham Forest em 1-1 em Stamford Bridge, no dia 6 de outubro, recebeu foi votado, né, como a melhor defesa da liga no mês de outubro, e o site do Chelsea apontou, todo mundo divulgou, o Sanches recebeu aí o seu prêmio. A defesa foi nos acréscimos, né, que evitou uma derrota dos Blues na cabeçada do português J. Silva. Outro que também ganhou prêmio, igual o tão contestado Sanches, que agora é um dos premiados da Premier League por grandes defesas. Sendo bem justo, o Robert Sanchez ele tem grandes dificuldades de dar calafrios na defesa dos Blues quando se fala em saída com os pés, reposição de bola. Com as mãos, ele se garante e realiza até verdadeiros milagres quando seus companheiros não o protegem bem. Outro foi premiado, outro jogador, o atacante senegalês Nicolas Jackson. Gol do mês de outubro contra o Newcastle. Todo mundo lembra naquela jogada de contra-ataque, lançamento pelo lado direito. Pedro Neto avançou, mandou para dentro da área e o Jackson escorou como se fosse, né, lembrando o Didier Drogba contra o Barcelona na semifinal da Champions de 2012. É um gol, uma jogada bem parecida. Foi Lampa, Ramírez, Drogba e dessa vez Palmer, Neto e Jackson. E o Chelsea venceu o Newcastle por 2-1 lá na rodada 9. Então, a semana foi boa para o Chelsea. Empate, vitória por goleada, que vamos falar dela já já. E ainda 2 premiações individuais e 3 jogadores convocados. Sobre esses convocados, serão para defender, né, para integrar o grupo da Inglaterra, o Palmer, o Colwill e o Madueke, nos jogos contra a Grécia, em Atenas, local onde o Chelsea esteve recentemente e venceu o Panathinaikos por 4-1. O jogo vai ser no dia 14 de novembro. E também contra a República da Irlanda, jogo em Wembley, no dia 17. Irlanda, que o Chelsea em breve, aí, no seu último jogo, né, na 6ª rodada da fase de ligas da UEFA Conference League, vai enfrentar uma equipe irlandesa, o Shamrock Rovers, que seguramente vai ter algum jogador convocado para a seleção da Irlanda que vai enfrentar o Chelsea no dia 17. Sobre a Irlanda, o Damien Duff, ex-meia atacante dos Blues, é campeão nacional em seu país, né? Venceu a Liga da Irlanda, seu primeiro título aí, o Damien Duff, centroavante, meia, né? Meia ofensivo,
que tem muita história nos Blues ainda ali, bem naquela primeira parte da era Abramovich. Sucesso pro Duff, quem quiser saber um pouco do resumo da história dele aqui no Chelsea Fan BH, tem a parte no Instagram, que é Gigantes do Chelsea, com o Damian Duff, e também no Spotify, só digitar na busca Gigantes do Chelsea, Damian Duff, e aí tem lá uma historinha resumida, recomendo a todo mundo. E aproveita e tenham a curiosidade e acompanhem os demais episódios de Lendas, Treinadores, Gigantes do Chelsea, do nosso orgulho de Londres, os Blues. Antes de entrar diretamente em Premier League e em derby contra o Arsenal, vamos falar um pouco, né? Deixar registrado aqui a impressionante goleada do Chelsea contra a equipe do Noah da Armênia, lá da cidade de Yerevan, time quarto colocado na ID Bank Premier League da Armênia. E sem nenhum tipo de esforço, né? Foi bem ao natural, contando com os erros, e o Chelsea não desperdiçou. Por isso que eu escrevi até uma resenha logo após o jogo com o título de Goleada Sem Baile. E vamos falar um pouco desse jogo aqui, porque deu dó, né? Sem parecer, né? Sem querer ser pretensioso, mas em certos momentos deu dó do adversário dos Blues em Stamford Bridge na noite de quinta-feira, dia 7 de novembro. O jogo válido pela essa competição de terceiro nível da UEFA, um adversário até então inédito, né? Da história dos Blues, o Chelsea não tinha enfrentado ainda uma equipe armênia nesse confronto da terceira rodada, ingleses e armênios, e o super campeão europeu acabou aí passando por cima. O Chelsea, naquela altura, após duas rodadas, já liderava a classificação geral, manteve após a goleada, e já o nosso adversário, o Noah, apenas vive o sonho de alcançar as fases seguintes desse torneio europeu. Uma atmosfera digna, num jogo especial em Stamford Bridge, mais uma data de futebol profissional na ponte dessas que entraram para a história devido à goleada, ingleses e armênios disputando pontos, competição continental, e o Chelsea ficou com esses pontos no apito final, né? O jogo, na primeira etapa, ficou marcado por uma goleada muito inesperada, né? E construída de uma maneira surpreendente. Olha só, o Chelsea mostrou para o time do Noah e para todo mundo que assiste e acompanha as rodadas da UEFA Conference League qual que é seu verdadeiro nível na hierarquia do futebol europeu, né? O Chelsea é uma equipe de Champions League disputando, entre aspas, a terceira divisão da Europa. Então, não tomou conhecimento do Noah quando a bola rolou, e os visitantes, que foram bravos, eles pegaram com uma proposta do treinador português Rui Mota, não mudaram durante todo o primeiro tempo e pagaram caro. Eles apresentaram essa proposta interessante de disputa, foram firmes, erraram bastante e mantiveram seu plano de jogo por toda a primeira etapa, mas não tiveram eficácia não, pagaram muito caro com muitos erros. Iniciaram em cima do Chelsea tentando marcar alto, mas os contra-ataques foram mortais. Os Blues, sem esforço e ainda aproveitando esses vários erros, principalmente do zagueirão português do Noah, olha, entregaram para nós torcedores fanáticos Blues uma vantagem de 6 gols só no primeiro tempo. E aí ficava a dúvida de quanto ia terminar esse jogo, né? Se a vantagem seria mantida ou se seria ampliada. Ela até foi ampliada, mas não aconteceram muitos gols no segundo tempo, não. Os gols foram marcados pelo Tozina Darabioio, de uma maneira até bastante infantil da defesa. O zagueiro do Chelsea, ele se abaixou para cabecear. Depois o Mark Gill
também após contra-ataque. O Disasi fez um gol de uma maneira até mais semelhante, parecida com o que fez o gol do Tosin Adarabioyo. Também se abaixou para marcar o terceiro gol do Chelsea. O João Félix mostra que, tendo oportunidades em competições de nível mais inferior, né, aparece, marcou de novo mais 2 gols. E o Mykhailo Mudryk, que não vai poder reclamar de chances recebidas pelo treinador Maresca. Né, se na Premier League ele não consegue bem, o João Félix também, por pouco tempo, disputa na Premier League, não consegue ter um bom desempenho. Contra adversários de nível inferior, os caras até conseguem dar aquela deitada, né? E o Mudryk balançou a rede do goleiro Kankarevich, um grande destaque do time adversário, porque a coisa poderia ter sido pior. 6-0 para o Chelsea na primeira etapa. O Enzo Maresca mostrou para seu rival, o português Rui Mota, que a decisão de utilizar atletas, né, rodando o elenco, como ele sempre deixou claro desde o começo, que esses atletas que recebiam poucos minutos na competição, ele mostrou para todo mundo que foi acertado e está dando resultado, né? São 16 gols em 3 jogos e o Chelsea só tomou 3 até agora. Olha só que coisa boa. Contra adversários de níveis diferentes. Foi o que mais deu trabalho na primeira rodada foi o Genk, depois o Panathinaikos. Panathinaikos, que eu achei que seria o time mais complicado fora de casa, não. O Genk deu até mais trabalho, né, do que o Panathinaikos, e o jogo foi em Stamford Bridge. O Noah, o mais fraquinho deles. Agora eu fico na dúvida, porque eu sempre falava nas nossas resenhas que o time do Shamrock Rovers eu acreditava que seria o time mais fácil, o time mais inferior, né, tecnicamente. Mas parece que a equipe do Noah, mesmo os caras sendo orgulhosos e aguerridos, tomaram um de 8, não mudaram sua postura, continuaram atacando. Fico na dúvida agora se o Shamrock Rovers será tão ingênuo quanto a equipe do Noah. No segundo tempo, retorno dos times, com uma super vantagem do Chelsea registrada no placar de Stamford Bridge por 6-0, o adversário voltou modificado pelo seu treinador e, dentro de suas possibilidades, melhorou. Melhorou como? Ficando mais com a bola. Os jogadores, o Rui Mota, apesar de ser agressivo, né, ele surpreendeu todos os torcedores e a imprensa em geral pela maneira que seu time atuou, mesmo tomando 6 gols. Colocou titulares, né, da Liga Armênia. O time é o quarto colocado. E os caras continuaram para cima e tanto a técnica até melhorou. Mas o Chelsea é outro nível em comparação com o futebol da equipe armênia. A superioridade do Chelsea se manteve. O Maresca fez substituições colocando Chukwuemeka, Dewsbury Hall e o Casadei em campo, além do talento Samuel Haksaki. Esses foram para o campo. Fica uma crítica ao Kieran Dewsbury Hall aqui, que ele veio do Leicester da segunda divisão, com o próprio treinador Enzo Maresca, e no Chelsea não tem conseguido mostrar o seu desempenho, é um nível maior. Aí eu deixo a pergunta, será que o Dewsbury Hall ele tem realmente um nível para jogar no Chelsea Futebol Clube como a gente esperava? Não está conseguindo jogar. Ele até às vezes chega a ser. Ele tenta, não se omite, não, mas comete muitos erros que botam em dúvida, né? Que tipo de. Em qual é o seu nível realmente de futebol. Isso dizendo que ele é um grande jogador na técnica, mas no Chelsea não estava se encontrando. No time titular, vale ressaltar ainda uma boa atuação da joia de Cobham, outra, né, porque o Haksaki entrou no segundo tempo, falando do Tyreek George, que jogou pelo lado direito do ataque, recebeu muita bola, foi muito acionado. É um dos primeiros jogos dele com a camisa titular da equipe principal do Chelsea, mas ele precisa, né,
se acostumar mais, tirar um pouco a atenção e aprendendo, certo? Que ele é da base, mas fazendo uma leitura legal de seus companheiros de ataque, ele vai ser útil e vai criar muitas oportunidades de gol para a equipe do Chelsea. Esperamos que ele jogue mais, porque Copa da Liga, que é um lugar onde, uma competição onde ele poderia jogar mais, o Chelsea já está fora. Então ainda tem Copa da Inglaterra e vamos vê-lo outras vezes ainda na UEFA Conference League. Fica aí a destaque para a boa atuação do Tyreek George. Foi uma partida onde o Chelsea goleou, mas sem bailar, né? A gente sempre brinca, tem uma frase famosa no futebol que a gente fala assim, goleou, né? Fora o baile. Então, 8-0 fora o baile? Não, foi 8-0, mas sem baile. Chelsea aproveitou esses vários momentos, né? Que misturaram bravura e ingenuidade, né? Da equipe do Noah. Destaque para o Kankarevic, goleirão da equipe da Armênia, que mesmo vazado 8 vezes, ele realizou algumas boas defesas, evitando um vexame ainda maior de seu time. O Chelsea, no segundo tempo, marcou mais 2 vezes, né? Com o Christopher Nkunku, marcou os 2 gols. O segundo gol do centroavante francês foi convertendo numa penalidade, que o VAR foi quem observou e chamou o juiz para olhar, e ele acabou confirmando. Uma finalização segura que registrou o 8º gol do Chelsea em Stamford Bridge contra o Noah da Armênia nesta terceira rodada da UEFA Conference League 2024-25. Poderia ter sido mais ainda se Chukwuemeka e o Haksaki não desperdiçassem grande oportunidade no final da partida, né? Os dois numa mesma jogada, primeiro com o Haksaki e depois primeiro com o Chukwuemeka e depois o Haksaki numa continuidade. Esse jogo poderia ter sido seguramente 9-10-0 para o Chelsea, sem nenhum tipo de exagero. No apito final do árbitro austríaco Christian Petru, goleada no Oeste de Londres, 8-0, né? Com uma devida ironia, sem baile, muita eficiência, níveis diferentes de prática de futebol. Noah, Chelsea, saindo, vídeo, não tem comparação. E o Chelsea conseguiu sua terceira vitória no torneio continental europeu, onde é o grande favorito, onde é uma equipe que os outros vão ter que jogar de uma maneira especialíssima para evitar que o Chelsea coloque essa taça na sua galeria de Cobham. A equipe do treinador Maresca vazou os goleiros adversários 16 vezes nesta competição europeia. O Chelsea lidera a classificação geral da competição e entrega em cada rodada o que o torcedor esperava, quando confirmou que sua participação seria neste nível de competição pela Europa. Lembrando que o Chelsea ficou por uma temporada, 21, 22, 22, 23, ficou uma temporada, a temporada passada, fora de disputas chanceladas pela UEFA. Então o Chelsea está indo muito bem, 3 goleadas, 16 gols, 3 gols sofridos, e está mostrando aos adversários em que nível de competição vai jogar devido ao seu poder técnico e também financeiro. Aos jogadores, né, a equipe armênia do Noah, bravos, ingênuos, levaram um choque de realidade diante de uma das equipes mais vencedoras do futebol europeu, e agora estão registrados, entram para a história do futebol profissional como vítimas de uma derrota por goleada, e que seguramente se tornará inesquecível e
inexplicável? Acho que inexplicável é um termo muito forte. Dá para explicar essa derrota para os torcedores dos caras pela postura em que o treinador os colocou em campo. Inesquecível 8-0, hein? Nós já vimos o Chelsea dar muitas goleadas. Há quanto tempo? A última goleada expressiva que a gente viu o Chelsea dar um 6-0 no Middlesbrough, e no início da Premier League deste ano, nessa temporada, um 6-2 no Wolverhampton. E o Chelsea na Conference League vem de goleadas 4-2, 4-1 e agora 8-0. Chelsea 8, Noah da Armênia 0. E agora, depois de uma boa semana, o Chelsea vai retornar para a Premier League, que vai entrar aí em sua 11ª rodada. E é disso que nós vamos falar a partir de agora, porque é derby londrino contra o Arsenal Football Club. Vamos registrar as partidas, né, da rodada 11 da Premier League, jogos deste final de semana, para ficar mais claro para todo mundo, e depois a gente já passa pela classificação e entra nos dados de Chelsea e de Arsenal. A 11ª rodada da Premier League começa com jogos todos no sábado e no domingo, 6 jogos no sábado, 4 jogos no domingo. Brentford e Bournemouth no Community Stadium, Crystal Palace e Fulham em Selhurst Park, West Ham e Everton no London Stadium, Wolverhampton e Southampton no Molineux, Brighton e Manchester City. Olha aí, jogo no Amex. O Manchester City que vem aí de derrotas, coisa que nós não estamos acostumados a ver, né? O Manchester City do Pep Guardiola perdendo tanto. O Liverpool em Anfield vai receber o Aston Villa. É o último jogo deste sábado. No domingo, Manchester United em Old Trafford contra o Leicester City, Nottingham Forest no City Ground contra o Newcastle e Tottenham e Ipswich Town no London Stadium. Não, London Stadium é do West Ham. No Tottenham Stadium também, lá no norte, rival do Arsenal. O último jogo da rodada em Stamford Bridge, Chelsea contra o Arsenal, jogo às 13h30 no horário de Brasília. O Erling Haaland é o artilheiro da liga com 11 gols, seguido pelo Chris Wood do Nottingham Forest com 8 pontos. O Cole Palmer está aqui na 4ª colocação da artilharia da Premier League com 8 pontos, com 7 gols, né, melhor 7 gols, junto do Mohamed Salah, ex-Blue e lenda do Liverpool também, com 7 gols. O Palmer, no quesito assistências, ele só está atrás do Bukayo Saka do Arsenal. Olha aí, vamos ficar de olho, é um dos destaques do nosso adversário no domingo. O Saka tem 7 assistências contra 5 do Palmer, 5 do Mohamed Salah e também 4 do Mikkel Damsgaard do Brentford. A classificação da Premier League de momento está com o Liverpool líder 25 pontos, Manchester City é o segundo com 23, com 19 pontos na 3ª posição, o Nottingham Forest. O Chelsea é 4º colocado com 18 pontos, 10 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, marcou 20 gols e sofreu 12. É uma melhora absurda comparado às 2 temporadas anteriores. O nosso adversário no derby é o Arsenal, 5º colocado, com a mesma pontuação dos Blues. Mesma campanha, só que perde no saldo de gols, porque o Arsenal marcou 17 gols contra 20 dos Blues. E também tomou um gol a menos, tomou 11. O Aston Villa é o 6º, com a mesma pontuação do Arsenal. Mesma campanha, só que o Villa sofreu 4 gols mais do que o Arsenal e 3 gols mais do que o Chelsea. Então, bem apertado ali. O Tottenham Hotspur é o 7º colocado com 16 pontos, mesma pontuação do Brighton e Hove Albion na 8ª colocação. Com 15 pontos na 9ª, 10ª e 11ª colocação,
Fulham, Bournemouth e o Newcastle. 12º lugar para o Brentford com 13 pontos. O Manchester United é só o 13º colocado com 12 pontos. Com 11 pontos na 14ª colocação, West Ham, seguido do Leicester City, 15º com 10, com 9 pontos. O Everton, 16º, vai inaugurar seu estádio na próxima temporada e tem que se manter na primeira divisão. O Everton já está aí em 10 jogos, 2 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, mas é um time que marca poucos gols, marcou 10 gols, sofreu 17. 17º é o Crystal Palace com 7 pontos, e a zona de rebaixamento, Ipswich, Southampton e Wolverhampton com 5, 4 e 3 pontos, 18º, 19º e 20º colocado. O Chelsea, se tudo conspirar e tiver uma combinação de resultados bastante a favor, o time pode terminar a rodada na 3ª posição com 21 pontos. Para isso, basta que Aston Villa e Nottingham Forest não vençam e o Chelsea vença o Arsenal em Stamford Bridge. Algo que nesta temporada é bem possível. E o Arsenal vem de resultados negativos em seus jogos recentes aí. O histórico geral de partidas entre Chelsea e Arsenal na Premier League registra 64 jogos com 20 vitórias Blues, 26 do Arsenal e 18 empates. Estes 26 e 6 jogos a mais diz muito sobre os confrontos recentes, onde o Arsenal venceu jogos até mesmo em Stamford Bridge. 177 gols foram marcados nesses 64 jogos, 85 gols do Chelsea e 92 gols do Arsenal. Histórico geral de 209 jogos desde o primeiro confronto, com 66 vitórias dos Blues, 59 empates e 84 vitórias do Arsenal. No confronto geral, os Gunners levam vantagem sobre o Orgulho de Londres. Jogo em Stamford Bridge na temporada passada, na temporada 23-24, foi um jogo onde o Arsenal chegou como o grande favorito. Só que o Chelsea, os jogadores, parece que nessas partidas de alto nível, em derbys, eles viram a chave e jogam com outra intensidade, e o Chelsea estava atuando muito bem, obrigado, naquela ocasião. Abriu 2-0, mas aí erros de Robert Sanchez, um erro de cobertura do Malo Gusto na ocasião, acabou permitindo o empate do Arsenal com gols do Rice e do Trossard. O jogo aconteceu no dia 21 de outubro de 2023, era a 9ª rodada da Premier League. Chelsea 2, Arsenal 2. O Chris Kavanagh, que recentemente apitou um jogo do Chelsea, ele estava como apito, era o homem responsável pelas regras da Premier League naquela ocasião. E o Chelsea tinha Sanchez, Scoville, Malo Augusto, o Thiago Silva, Moisés Caicedo, Cucurella e o Enzo Fernandes, Conor Gallagher, Mudryk, Cole Palmer e o Raheem Sterling. Era o Maurício Pochettino, que realizou 3 alterações naquela partida: Nicholas Jackson, Reece James e o Noni Madueke. O Jackson entrou no lugar do Mudryk, o James no lugar do Cole Palmer e o Noni Madueke ocupou a vaga do Raheem Sterling, que agora está do outro lado, mas não vai poder jogar este derby, porque está emprestado. Ao final do campeonato, Chelsea sexto, o Arsenal foi o segundo, o Arsenal foi para a Champions League, o Chelsea originalmente se classificou para a UEFA Europa League, mas aí o Manchester United venceu o Manchester City na final da Copa da Inglaterra e restou aos Blues uma vaga na UEFA Conference League, em que está indo muito bem, passando por cima dos adversários. O Arsenal foi escalado pelo Mikel Arteta com Raya, Gabriel Magalhães, o Saliba, olho nesse zagueiraço, o Ben White, Declan Rice, Zinchenko, Saka, o Jorginho, ex-Blue, Odegaard, Gabriel Jesus e ainda o Gabriel Martinelli. O Arteta, diferente do Pochettino,
realizou 5 alterações, colocando em campo Tomiyasu, Nketiah, Smith Rowe e Kai Havertz, ex-Blue, autor do gol dos Blues na Champions League de 2021. Nesse time tem o Jorginho também, campeão de Champions League pelo Chelsea, e ainda o Trossard. O Trossard entrou no jogo e aos 84 minutos marcou o gol. O Cole Palmer aos 15 minutos cobrando pênalti. O Mikhailo Mudryk aos 48 minutos ampliou por um 2-0. Só que aí o Sanches cometeu um erro no final da partida e o Declan Rice marcou um gol numa saída errada de bola, 2-1. E no final o Trossard, um cruzamento vindo do lado direito, o Malo Gusto não fez uma boa cobertura e o Trossard de cabeça escorou 2-2, não houve tempo para mais nada. É a história do jogo da temporada passada em Stamford Bridge, última vez que Blues e Gunners se encontraram na ponte, empate em 2-2. O Arsenal se manteve na briga pelo título até o final e o Chelsea também foi regular, só que regular negativamente. Chuva de críticas, apesar do início, do final de temporada ter sido bom, troca de comando e a turma de Bowley e companhia mostrou acertada e o Chelsea está indo muito bem e por enquanto está na parte de cima, está na 4ª posição da tabela. Títulos: Premier League, tá aqui. Premier League. O Chelsea tem 5 títulos de Premier League. 2005, 2006 com José Mourinho, 2010 com Carlo Ancelotti, 2015 com o Antônio Conte e 2015 com José Mourinho, terceiro título do Special One, e 2017 com o Antônio Conte. Além das 5 Premier Leagues, o Chelsea ainda tem uma taça da antiga primeira divisão, a League Division 1. O Arsenal tem 10 dessas aqui. 10 dessas e 3 dessas. O Arsenal tem 3 títulos de Premier League em 98, 2002 e em 2004, sendo que no ano de 2004, de forma invicta, 90 pontos, 38 jogos, 26 vitórias, 12 empates e 73 gols marcados e 26 sofridos, num saldo de 47. Treinador era o Arsène Wenger, lendário treinador do Gunner, francês. E olha só o time base usado pelo Wenger para vencer sua terceira Premier League na temporada 2003-2004 de forma invicta. Olha só: Lehmann, goleirão alemão; Kolo Touré, defensor marfinense; o Lauren, Sol Campbell, Ashley Cole, que depois se tornaria um jogador dos Blues; o Patrick Vieira, Gilberto Silva e o Edu, que atualmente exercia o cargo aí de diretor, né, executivo aí do diretor esportivo do Arsenal. E notícias aí de que ele está deixando o comando do time e vai se transferir para as empresas do dono do Nottingham Forest, né, o Anjo dos Marinacos. Então ele vai apitar, vai comandar ali, vai gerir futebol do Nottingham Forest, do Olympiacos. E além do Edu, o Ljungberg, sueco, Pires e o Henry. Olha só: Lehmann, Touré, Lauren, Campbell, Ashley Cole, Vieira, Gilberto Silva e o Edu, Ljungberg, Robert Pires e o Thierry Henry foram um dos atletas mais utilizados nessa temporada invicta pelo Arsenal, quando conquistou seu terceiro título de Premier League. 20 anos se passaram e o Arsenal bateu na trave algumas vezes nas 2 últimas temporadas. Perdeu o título na reta final para o Manchester City do Pep Guardiola. Então, nessas épocas gloriosas aqui, em que as equipes venceram a Premier League, olha só, aqui ó, a sua grande taça, cobiçado troféu
da Liga Inglesa, o Chelsea e o Arsenal registrou figuras notáveis em seus elencos. Uma grande figura que em jogos contra o Arsenal dava calafrios no torcedor adversário e esse levava os Blues ao êxtase, esse carinha aqui, Didier Yves Drogba Tebel. Aquele, uma foto registrada da época da Champions League. Serra, Supremo, um notável, uma das lendas do Chelsea Football Club, dos maiores jogadores africanos da história. O Didier Drogba, ele chegou ao Chelsea, usou dois números diferentes. Chegou na época da temporada 2004-2005 usando a camisa 15, que a número 11 ela era ocupada pelo Damien Duff, já citado aqui, técnico campeão da Liga Irlandesa atualmente. Didier Drogba chegou com a 15, se consagrou muito com a camisa de número 11. The King, né, o segundo rei de Stamford Bridge, porque o primeiro é Peter Osgood, devidamente homenageado em forma de estátua em frente ao Stamford Bridge. O notável Gunner também tem uma estátua, vamos falar dele já já. The King, Didier Drogba, a lenda dos Blues, lenda do clube, chegou no Chelsea em 2004, vindo do Olympique de Marseille, onde fez uma excelente temporada. Tinha só 27 anos naquele período e ajudou o Chelsea a quebrar um jejum de 50 anos sem título numa liga de primeira divisão, no campeonato inglês da elite da primeira divisão da Inglaterra. O Drogba nasceu na cidade de Abidjan, na Costa do Marfim, a maior cidade do país africano, e seguramente ele é o maior jogador da história do futebol de seu país. Foi 2 vezes artilheiro da Premier League em 2007 e 2010. Ganhou aqui, ó, esta taça aqui. O Chelsea tem 2, mas com o Drogba foi só uma. Tá aqui. Didier Drogba ajudou o Chelsea em 2012 a faturar essa taça aqui. UEFA Champions League em Munique contra o Bayern. Drogba, ele foi protagonista, né, em vários momentos daquele jogo. Ele cometeu pênalti, ele fez gol de empate no momento em que parecia tudo estar perdido e também fez o gol de pênalti, o último, que levou o Chelsea à glória de Munique. Está registrado na temporada 2011-2012. Faturou aqui a UEFA Champions League, dando aos Blues pela primeira vez esse título. Tem 4 taças Premier League, Didier Drogba, 2005, 2006, 2010 e 2015. Em 4 oportunidades, o Didier Drogba ajudou o Chelsea a conquistar essa taça aqui, ó. É a FA Cup, a Copa da Inglaterra. 2007, 2009, 2010 e 2012. Não é para poucos. Copa da Inglaterra, torneio de futebol mais antigo do mundo. Mais de 700 clubes disputam todo ano, toda temporada, quero dizer. E o Chelsea vai iniciar a sua caminhada na temporada deste ciclo a partir de janeiro. Lembrando que na temporada passada foi até as semifinais, sendo derrotado pelo Manchester City. Não parou por aí as conquistas de taça da nossa lenda Blue. 3 vezes ergueu esta taça, que já mudou o patrocinador nesta temporada 24-25 e até algumas poucas atrás, passadas, né, recentes, se chama Carabao Cup, mas era Carling Cup, já foi Coca-Cola Cup, é a Copa da Liga Inglesa, torneio de 1960, e o Drogba ajudou o Chelsea a faturar 3 vezes esse torneio em 2005, 2007 e 2015. Então, o Didier Drogba tem 14 títulos
pelo Chelsea e não para por aí não, porque ainda por ser campeão de Copa ou campeão nacional, o Chelsea disputou esta taça aqui, ó, a Football Community Shield, Football Association Community Shield, que popularmente é a Supercopa da Inglaterra, e o Drogba esteve em campo e ajudou o Chelsea a faturar esse título em 2010 e em 2006. Então, 14 títulos de Didier Yves Drogba Teble com a camisa do Chelsea. Chegou ao Chelsea com 27 anos, deixou o clube aos 34, ao final da UEFA Champions League 2011-2012. Foi viver sua aventura na China, depois foi para a Turquia. Em 14 e 15 retornou ao Chelsea a pedido de José Mourinho para ser um dos reservas do Diego Costa e faturou mais um título da Premier League. Lenda suprema, lenda dos Blues, Didier Yves Drogba Teble, o maior, sem dúvida, maior centroavante da história dos Blues. Tá aqui. Jogava muita bola, aposentado em 2018. O Drogba, ele entrou em campo com a camisa do Chelsea 381 vezes, marcou 164 gols. Seu primeiro gol foi anotado contra o Crystal Palace na Premier League 2004-2005. Era um carrasco nos jogos contra o Arsenal em derbys. Estamos precisando de um Didier Drogba atualmente. Difícil, não vai surgir outro. Sempre marcava contra os Gunners e ajudou a popularizar o Chelsea mundo afora. Olha, o Chelsea tem uma torcida gigantesca no mundo e o Didier Drogba ajudou muito, principalmente em território africano. Simbolicamente se tornou aqui, eu tô com a camisa, um dos senadores Blues. Seu nome está devidamente registrado aqui na camisa. Didier Yves Drogba Teble, junto do Frank Lampard, do John Terry e do Peter Cech. O Drogba, uma lenda notável do orgulho de Londres. Didier Yves Drogba Teble, carrasco do Arsenal, não poderia ficar de fora da nossa resenha pré-jogo de Blues e Gunners, que vão se enfrentar pela 11ª rodada do campeonato inglês do ciclo da temporada 2024-2025. Só que não apenas o Chelsea que tem seus notáveis e suas lendas, né? Tem um cara lá, um fenomenal, que também, o Drogba não tem estátua em Stamford Bridge ainda, esperamos que surja, que alguém dê essa ideia. Mas o cara do Arsenal, ele tem uma estátua em frente ao Emirates Stadium. Era um cara que costumava marcar gols contra os Blues também e responsável por grandes títulos sobre a era Arsène Wenger. Estou falando do francês Thierry Henry, que usava a camisa 14. E olha que é perfil do Chelsea, sou torcedor do Chelsea, mas não dá para negar que em termos de Premier League, sabe aquela coisa assim, na pelada, quem você escolhe? Henry ou Drogba? Se estiver falando de Premier League, o Thierry Henry, ele vai disparar na frente, porque o cara é impressionante, é absurdo com a história do Arsenal. Ele também é uma lenda do clube do norte da Inglaterra, né? Do norte da capital da Inglaterra. É o maior artilheiro dos Gunners do Arsenal na Premier League e gostava de marcar também contra o Chelsea. No antigo Highbury, por exemplo, o Henry marcou alguns gols aí históricos, principalmente naquela temporada invicta de 2003-2004. O Chelsea foi vítima do Henry, né? Invencível na temporada 3-4. O francês jogou no Arsenal de 1999 a 2007,
Depois, na temporada 2011-2012, retornou de empréstimo. Ele jogava no New York Red Bull dos Estados Unidos. Ele saiu do Chelsea para ir atuar no Barcelona. Lá ele ganhou a taça Champions League, né? Ganhou a Champions. O Henry ganhou a Champions League de 2009, né? Tá aqui, ó. O Henry é campeão de Champions, mas não é pelo Arsenal, é pelo Barcelona. Ele ganhou a taça em 2009. 2009 que, né, todo mundo sabe o que aconteceu naquela semifinal. Inesquecível, o torcedor Blue não esquece. E retornou em 11-12. Essa sim, temporada gloriosa do Chelsea em Munique, com o Drogba protagonista, já a final do Drogba. E o Henry jogou 377 jogos com a camisa do Arsenal e marcou 228 gols. Olha que absurdo. O Drogba jogou mais partidas de Premier League, 381, marcou 164 gols. A média do Henry é muito melhor, 377 jogos, 228 gols. Dois cracassos, dois lendários, um campeão do mundo pela seleção da França e o campeão do mundo não, um campeão, um destaque pela seleção francesa e outro pela seleção da Costa do Marfim. O Henry ele é vice-campeão do mundo pela seleção francesa em 2006. Está homenageado, como disse antes, na fachada ali da entrada do Emirates Stadium do norte de Londres, em forma de estátua, justamente pela sua história, pelo seu legado. 4 vezes artilheiro da Premier League nos anos de 2002, 2004, 2005 e 2006, né? Então, 2001, 2002, 2003, 2004, 2004, 2005, 2005, 2006. Então, entre 2004 e 2005 e 2006 foi a última temporada onde ele levou, né, a temporada 2005-2006, onde ele levou o Arsenal à final da Champions League contra o Barcelona. Olha aí, tivemos embates entre Drogba e Henry por 3 temporadas na Premier League. Então, 4 vezes artilheiro da Premier League o Henry e 2 vezes artilheiro da Premier League o Didier Drogba. O Henry tem 2 títulos de Premier League, 2004, né, 2003, 2004 invicto, porque 2004, 2005 quem ganhou foi o Chelsea, e também a temporada 2001-2002. Como Didier Drogba também é campeão da Copa da Inglaterra, tá aqui. 3 vezes ganhou a FA Cup em 2002, 2003 e 2005. O Thierry Henry com o Arsenal tem um título europeu que o Didier Drogba não tem, porque não disputou. Ele ganhou a Champions League 2011-12, foi para a China e aí não enfrentou o Bayern de Munique na Supercopa da Inglaterra. E o Thierry Henry tem uma taça aqui, tem 2 taças da Supercopa da Inglaterra. Aqui é a Supercopa da UEFA, onde o Thierry Henry tem. O Thierry Henry tem a Supercopa da Inglaterra, que é aqui, ó. É a Community Shield, peguei a taça errada. Em 2003 e em 2004, o Thierry Henry não disputou, porque o Arsenal ele não ganhou nem a Europa League e também não ganhou a Champions League. O Thierry Henry, quando disputou a Champions League, foi quando disputou essa taça aqui, ó, a Supercopa, ele era jogador do Barcelona. O Didier Drogba não teve essa oportunidade. 14 títulos do Didier Drogba, 7 títulos do Thierry Henry, lenda do futebol, notáveis de Arsenal e notáveis de Chelsea. Para o seu time, para a sua pelada, quem você escolheria? Didier Drogba ou Thierry Henry? Eu escolheria Drogba, mesmo com o Thierry Henry tendo esses números impressionantes na liga inglesa. Cracassos de bola. Um francês, o outro africano, marfinense. Didier Yves Drogba Tebele e Thierry Henry. Os times vão se enfrentar neste domingo.
O Chelsea, diferente da temporada passada, leva um favoritismo para esse jogo. 51-49, vamos colocar assim. E os dois times tiveram semanas bem distintas nas suas devidas competições europeias. O Chelsea, em campo pela UEFA Conference League, iniciou a semana empatando com o Manchester United na Premier League, 1-1, rodada 10, e na quinta-feira esteve em campo em casa na ponte de Stamford Bridge, goleada por 8-0 sobre o Noah da Armênia na terceira rodada. O Arsenal foi derrotado pelo Newcastle no dia 2, no sábado, fora de casa. O Chelsea também empatou com o Manchester United fora de casa em Old Trafford, e o Arsenal perdeu em St. James Park. O Chelsea também, na semana anterior, no meio da semana, havia sido derrotado em St. James Park e foi eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle, que está se encontrando nas competições, tem realizado boas exibições, boas partidas e conseguido vencer jogos. No meio da semana esteve em campo novamente, fora de casa, na Itália, lá no estádio San Siro, jogo contra a Internazionale de Milão, e foi derrotado. Arsenal 0, Inter de Milão 1. Jogo na quarta-feira, dia 6. Os Gunners vêm a Stamford Bridge com 2 derrotas e o Chelsea com um empate em Manchester e uma super goleada contra um adversário bem inferior, mas fez o que tinha que fazer, passar por cima, atropelar, nem cansou muito contra o Noah da Armênia. É Chelsea, é Arsenal, jogo que vai acontecer nesse domingão às 13h30, transmissão da ESPN e do Disney Plus, já confirmado. Então, tranquilo, garantia aí de transmissão diante do time do Mikel Arteta. Enzo Maresca e Mikel Arteta. Uma semana boa para o italiano, já o espanhol, que deu sua coletiva de imprensa aí, deixou alguns jogadores em dúvida, Havertz em dúvida, Merino. Vamos ver como o Mikel Arteta vai montar o seu arsenal diante dos Blues do Enzo Maresca. Temos na rodada um jogador em comum. No Chelsea esse rodízio aí vai voltar uma turma titular. Na linha de jogadores em comum, lá no Arsenal tem mais, tem o Raheem Sterling, tem o Jorginho e tem também o Kai Havertz. Kai Havertz e Jorginho, eles já foram personagens de outros tópicos de jogadores em comum em resenhas de Chelsea e Arsenal. Dessa vez eu separei um cara, ele não vai jogar, ele não pode, devido ao regulamento da liga, mas eu estou falando do Raheem Sterling, jamaicano, nascido em Kingston, né? Jamaicano barra inglês. O Raheem Sterling está emprestado pelo Chelsea para a equipe dos Gunners até o final da temporada de 24-25. Sterling, Harim Shaquille Sterling, 29 anos, atacante, já tem 8 jogos nessa temporada com a camisa do Arsenal, 2 na Champions League, 2 na Premier League, 4 na Premier League e 2 na Copa da Liga. É um reserva, não consegue ser titular. No Chelsea ele já não era titular, embora nas 2 temporadas em que esteve com a camisa do Chelsea ele jogou bastante partidas, teve lesionado, ficou períodos fora do time. Mas é um reserva lá no Mikel Arteta e tem entrado às vezes bem no final das partidas e não tem respondido não, está entregando um futebol do nível em que ele entregava no Chelsea, só que no Chelsea ele teve mais tempo e o Mikel Arteta sabia bem o que estava contratando, né? Se deu errado, ele não pode nem se arrepender. 2 temporadas no Chelsea, chegou na temporada 22-23, 38 jogos, marcou 9 gols. Na temporada passada, 23-24, 43 jogos pelo Chelsea, marcou 10 gols, muito pouco, rendeu pouco. Foi marcado pelo seu egoísmo, né? Ele é um fominha da bola. Às vezes tinha companheiros melhores colocados em
em posição e ele não passava a bola. Algo que acontece muito com o Noni Madueke e Mikhailo Mudryk do atual elenco. O Raheem Sterling não rendeu o esperado naquele bagunçado Chelsea das 2 temporadas anteriores, muito criticado pela torcida, acabou emprestado para o Arsenal, está lá até o ciclo, até o final desta temporada. O Sterling, que ele foi jogador do Liverpool, do City, do Chelsea, agora do Arsenal, e falta Tottenham United para fechar o ciclo dos gigantes ingleses. Raheem Sterling é o jogador em comum de Chelsea e de Arsenal. Sterling não estará em campo, é um desfalque do Arsenal, não poderá ser utilizado, ele que não é titular, mas devido a regulamento, jogador emprestado com contrato em vigência, não pode atuar contra a sua equipe. O último confronto entre o Chelsea e o Arsenal, o torcedor Blue gostaria até de esquecer, mas não dá, foi um domínio, foi um baile do Arteta para cima do Maurício Pochettino, e ainda bem que o jogo não foi em Stamford Bridge, o jogo aconteceu em Emirates, no estádio Emirates, a casa nova dos caras. 5-0 Arsenal. 23 de abril de 2024, estádio Emirates, 60.238 pessoas assistiram àquela humilhação. O Simon Hooper apitou. Simon Hooper que apitou recentemente uma partida dos Blues. E o Chelsea, que na temporada passada, em 3 partidas apitadas pelo Simon Hooper, não conseguiu vencer nenhuma. Então, Arsenal 5, Chelsea 0, rodada 29, já estava na reta final da liga. Depois disso, o Chelsea o Maurício Pochettino conseguiu ajeitar o time e o Chelsea finalizou a liga vencendo todas as partidas. Gols do Trossard aos 4 minutos, o Ben White marcou 2 vezes aos 52 e aos 70 minutos, e o Kai Havertz, que não tinha marcado gols contra o Chelsea desde que deixou a equipe do Oeste lá para a equipe do Norte, balançou as redes duas vezes, aos 57 e aos 65. Então os gols foram assim. Trossard aos 4 minutos, 1-0, primeiro tempo, beleza. Mas no segundo tempo o Arsenal passou por cima. White, Havertz de novo e o White fechou a goleada. 5-0, Arteta espanhol, Pochettino argentino. Arsenal de Raya, White, Saliba, Gabriel Magalhães e o Tomiasso, Odegaard, Partey, Rice e o Saka, Trossard, Kai Havertz, 5 substituições, né? Alterações realizadas pelo Mikel Arteta. Zinchenko no lugar do Tomiasso, Jorginho no lugar do Partey, o Vieira no lugar do Saka, o Gabriel Martinelli tomou a posição do Trossard e o Gabriel Jesus ocupou a vaga do Kai Havertz. No Chelsea tinha Dodi Petrovic no gol, Benoit Badiashile, Axel Disasi e Alfie Gilchrist, que está emprestado nessa temporada no Sheffield United da 2ª divisão. Sheffield estava na Premier League e foi rebaixado. Moisés Caicedo, Cucurella, Enzo Fernandes e o Gallagher. Gallagher não é mais Blue, está lá no Atlético de Madrid, foi vendido. Nicolas Jackson, Noni Madueke e Mikhailo Mudryk foram os homens do ataque. 4 alterações do Pochettino: Sterling no lugar do Mudryk, Trevoh Chalobah no lugar do Enzo Fernandes, o Thiago Silva ocupou a vaga do Gilchrist e o Cesare Casadei estava no banco e entrou no lugar do Noni Madueke. Goleada humilhante. Quem quiser acompanhar, né, relembrar sobre esse jogo, no Chelsea Fan BH, aqui na playlist, né, de Pílulas Blues, tem um vídeo lá que eu soltei na época com o título de um time humilhado, né? Chelsea humilhado, né? 5-0. É um vídeo de uns 15 minutos em que eu falei sobre esse jogo, falei sobre o contexto, a situação do Chelsea naquela época. Depois o Chelsea conseguiu boas vitórias até o final da temporada, e essa temporada é completamente diferente, bem positiva para nós torcedores. 5-0, que não se repita durante os próximos 2000 anos, ou enquanto existir futebol.
que esse ciclo de altos e baixos tenha se encerrado ao final de 2023, 2024. Teve esse 5-0, mas o Chelsea também já aplicou a sua grande goleada no Arsenal. Teve uma que entrou para a história, né, um jogo marcante em Stamford Bridge pela Premier League, 22 de março de 2024. Até então era a nossa grande piada, quando a gente encontrava torcedores do Arsenal para a gente brincar do futebol. E esse jogo do dia 23 de abril, jogo de 10 anos depois, quase acabou com a nossa piada. Só que agora os caras têm um álibi também para brincar com a gente. Se nós os goleamos por 6-0 em 2014, na 31ª rodada da Premier League, na rodada 29 de 2024 eles nos golearam por 5-0. O Chelsea perdeu de 5-0 em 2024 na casa do Arsenal, e o Arsenal, no jogo 1000 do Arsène Wenger treinando os Gunners, golearam os caras em Stamford Bridge por 6-0 diante de mais de 41 mil pessoas. José Mourinho contra o Arsène Wenger. Em campo naquele jogo estavam o Peter Cech, John Terry, Samuel Eto'o, Eden Hazard, o Fernando Torres e o Mohamed Salah, que entrou e fez um dos gols daquela partida. Só para se ter uma ideia, ó, no time do Arsenal estavam o Mikel Arteta, hoje é treinador, ele testemunhou aquela goleada em campo. Ele era um dos titulares do Wenger, ao lado de Olivier Giroud, que tempos depois se transferiu para o Orgulho de Londres e brilhou e levantou taças com a camisa azul royal. A classificação da temporada 13-14 foi a seguinte, ó. Chelsea foi o terceiro com 82 pontos, o Arsenal foi o quarto com 79. Então essa goleada fez diferença, porque o Chelsea ficou 3 pontos à frente do Arsenal. O Manchester City foi o campeão daquele jogo, daquele campeonato, com 86 pontos. Só para se ter uma ideia, ó, em 2014, a ficha técnica daquele jogo, quer ver? Vamos achar aqui para a gente dar aquela escalação certinha. 22 de março de 2014, Chelsea 6, André Mariner apitou. Olha só, gols de Eto'o aos 5 minutos, Shirley aos 7, Hazard cobrou do pênalti aos 17, Oscar marcou 2 vezes aos 42 e aos 66 minutos, e o Mohamed Salah encerrou a goleada aos 71 minutos. Um Arsenal que tinha o Chesney, Koscielny, Mertesacker e o Sagna, Gibbs, Arteta e o Chamberlain, Rosick, Cazorla, Giroud e o Podolski. Olha só. Entraram ainda o Vermaelen, o Flamini e o Jenkinson. O Chelsea tinha Cech, Cahill, Ivanovic e o Terry, Azpilicueta, Davi Luiz, Matip e o Oscar, ainda Eto'o, Hazard e o Schürrle. Entraram no jogo o Eto'o, o Salah e o Aubameyang. O Salah marcou um dos seus gols não utilizados pelo José Mourinho naquele dia. Schwarzer, Kalas, Frank Lampard e o Dembaba. No banco do Arsenal, o Fabianski, o Jenkinson, o Kallstrom, o Gnabry e o Sanogo. Foi aquela goleada na rodada 31 da Premier League de 2013-2014. Histórias, jogos marcantes entre Blues e entre Gunners, e que o próximo, que vai acontecer à 1h30 da tarde do domingo, dia 10 de novembro de 2024, entre também para a história, mas com uma lembrança bem positiva para o Chelsea Futebol do Clube. Na rodada 10, o Chelsea e o Arsenal, já registrado aqui, mas vamos relembrar. Chelsea fora de casa no dia 3 de novembro, no domingo. Chelsea 1, Manchester United 1. Bruno Fernandes abriu o placar de pênalti e o Moisés Caicedo marcou um golaço finalizando da entrada da área. Gols no segundo tempo. O Arsenal fora de casa contra o Newcastle
no sábado, no dia 2, perdeu por 1-0 com o gol do sueco Isaac. Está se destacando, o atacante marcou 2 gols contra o Chelsea em 2 jogos, um pela Premier League e um pela Copa da Liga, e agora, né, na última rodada, também deixou a marca na rede do Arsenal. O sueco se encontrando no futebol inglês e marcando gol todo jogo. Em termos de destaques para essa partida, Cole Palmer é sempre a peça-chave, é a pedra fundamental desse time, é o homem do ataque, nosso camisa 20. Foi falado sobre dúvida que sofreu uma pancada contra o Manchester United, mas é um jogo grande demais, não deve ficar fora não. O Nico Jackson retorna ao ataque, terá aí um super titular, nosso camisa 15. E o grande destaque pelo conjunto da obra, pelo que ele está conseguindo fazer e transformar a equipe dos Blues, Enzo Maresca está vendendo bem essa filosofia, essa maneira de atuar do time, e os jogadores, sejam eles reservas, estão entendendo esse rodízio, todo mundo vai jogar muito, e o Enzo Maresca é o grande responsável aí, a grande aposta de Bowley, Egbali, Winstanley e esses comandantes Blues estão colhendo os frutos agora, e que até o final da temporada venham taças. No Arsenal, o goleiro Davi Raya é uma dessas peças que pode receber o simbólico troféu Yashin, que eu brinco sempre aqui, ser um destaque da partida. Goleirão, camisa 22. Gabriel Magalhães e Saliba, essa defesa sólida, essa dupla, muito cuidado no ataque. Esses dois são defensores, são bons defensores, se completam, mas no ataque, muito cuidado com a bola alta, principalmente do Gabriel Magalhães. Camisas 6 e 2, o Saliba, jogadoraço, zagueiraço, tem uma excelente defesa formada pelo Mikel Arteta, e na frente o sempre perigoso Bukayo Saka. E ainda tem Odegaard, o Martinelli, tem muita gente boa nesse time do Arsenal, o conjunto deles de várias temporadas. Os caras vêm de 2 temporadas vice-campeões da liga. Então vai ser jogão, e eu espero que o Chelsea Football Club nessa aí fature o ponto, fature bem. E eu tô otimista. Nada de jogo fácil, vai ser complicado mesmo, mas eu acho que o Chelsea vai vencer com a sua dificuldade habitual nas partidas de jogo grande, mas os jogadores vão virar a chave de novo. Eu acho que o Chelsea vai vencer ali. Vamos de 1-0, conquistar pontos e contar com tropeços de Nottingham Forest e de Villa também, pra gente, cada rodada, alcançando uma posição. Porque o Chelsea ainda, o lugar do Chelsea não é a disputa da taça. Não, vamos jogo a jogo, o Chelsea não pode se iludir. Já está fora de uma Copa, e a outra, a Conference League, está fazendo o que se espera. E vai ser difícil o Chelsea perder essa taça da UEFA Conference League. Mas no domingão, 11ª rodada da Premier League, eu acho que vai dar muito certo o Enzo Maresca bolando um esquema para parar o Mikel Arteta. O Arsenal vem aí de 2 derrotas. O Chelsea está melhor durante a semana ainda. Desfalques apenas o Raheem Sterling, porque emprestado não pode atuar contra o Chelsea. Palmer e Sancho, né? Eram aquelas dúvidas por causa de pancada, doente. O Maresca disse que eles iam ser avaliados, mas devem estar no jogo. Eu só não acredito que pelo tempo que ficou fora, o Jadon Sancho seja um titular. Então eu já acredito aí que Pedro Neto, Madueke e Nicolas Jackson vão formar esse trio de ataque aí do Enzo Maresca. No Arsenal, o Arteta disse em sua coletiva de imprensa que o Declan Rice era uma dúvida, que ele não treinou, né? Mas tem uma suspeita de dedo do pé quebrado. Então é pouco provável que o Declan Rice jogue contra os Blues. Se não jogar, bom, né? Ele que foi um cara que fez um gol no último jogo, no 2-2. Havertz e o Merino foram colocados como dúvidas, mas parece que esses dois aí vão sim para o jogo, vão para o derby, para o grande clássico
Chelsea Arsenal, o Oeste contra o Norte. Sobre um provável time, né, nessa brincadeira de tentar adivinhar quem que o Enzo Maresca vai escalar, imagino que o Chelsea vá com Sanches, James, Covil, Fofana e o Cucurella, Lávia, Caicedo e Palmer, Madueke, o Neto e o Jackson. Se acontecer alguma grande surpresa, que eu imagino que só assim para jogar, é o Pedro Neto dando lugar para o Jadon Sancho. Mas o Pedro Neto tem jogado muito bem e o Sancho vem aí de 3 jogos sem atuar por estar doente. Então é pouco provável que seja um titular. Se tiver condições, deve ficar no banco. Sanches, James, Gus, Sanches, James, Couve, Fofana e Cucurella, Lávia, Caicedo, Palmer, Madueke, Pedro Neto e Nicolas Jackson. Enzo Maresca comandando a equipe dos Blues. Meu palpite, achando que com dificuldades ali, nem vai acontecer aí. Vamos mudar isso aqui. 3 gols desse jogo. Chelsea 2, Arsenal 1, beleza? Vamos ver como vai ser a condução disso, porque a arbitragem definida é árbitro grande e experiente, será o Michael Oliver, 39 anos, experiente pra caramba. 14 jogos nessa temporada, 9 de Premier League. O homem apita Europa League, apita o Champions League, apita tudo. Vai ser o primeiro jogo dos Blues que o Michael Oliver vai apitar e o terceiro jogo do Arsenal nessa temporada. Antes ele apitou Crystal Palace. Vamos botar certo aqui. Ter 3 jogos do Arsenal nessa temporada, né? Antes ele tinha apitado Aston Villa 0, Arsenal 2 no Villa Park na segunda rodada da Premier League e Manchester City 2, Arsenal 2 na rodada 5 da Premier League. Um no Villa Park e um jogo no Etihad. Do Chelsea, os jogos anteriores dos Blues foram os seguintes. Ele apitou Manchester City 1, Chelsea 0 na semifinal da FA Cup da temporada passada. Apitou Crystal Palace 1, Chelsea 3 na rodada 24 da Premier League 23-24. Apitou Everton 2, Chelsea 0 na rodada 16. E apitou aquela goleada super improvável, onde teve um jogo cheio de contusões e expulsões, também um derby, Tottenham 1, Chelsea 4, pela 11ª rodada da Premier League 23-24. Então, se na 11ª rodada da temporada passada o Chelsea, num derby, venceu, que na 11ª rodada de 24-25 o Chelsea também vença. Ano passado fora de casa, no Tottenham Stadium, 4-1, com todo aquele contexto que todo mundo sabe. 4 jogos apitados pelo Michael Oliver e 2 vitórias, 2 derrotas. A mais doída na semifinal da Copa da Inglaterra contra o Manchester City. Blues e Gunners, 10 de novembro, 13h30 no horário brasileiro, 16h30 no horário do Reino Unido. Transmissão ESPN e Disney Plus. Quero agradecer a galera toda que acompanha, prestigia o Chelsea Fan BH e pedir que nos acompanhe, nos siga, compartilhe, curta, espalhe aí, né, comente nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, YouTube, Chelsea Fan BH 1905, Spotify e Amazon Music. Valeu demais, vamos seguindo. Chelsea vai ter aí um grande jogo. Chelsea contra o Arsenal, o Chelsea do Drogba contra o Chelsea do Thierry Henry, Chelsea do Maresca contra o Chelsea do Arteta. Vamos seguindo. Chelsea do Sanches contra o Chelsea do Raya, Chelsea do Palmer contra o Chelsea do Bukayo Saka. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto.
Valeu! Chelsea e Arsenal. É Premier League. Valeu, povo Blue!